Olá pessoal, estamos aqui no laboratório para analisarmos mais algumas atividades relacionadas à eletricidade. Nós devemos lembrar que a eletricidade foi uma coisa importantíssima para a humanidade, né? Imagine o nosso mundo hoje em dia sem eletricidade e sem a eletrônica, né? Nós também não teríamos a eletrônica a nosso favor, nem a eletricidade propriamente dito, para movimentar máquinas e etc. E não foi uma coisa nada fácil a humanidade conseguir essa eletricidade de forma acessível, né? No início só se conseguia eletricidade através de reações químicas, né? Fazendo pilhas, usando ácidos, metais, etc. Até que alguém teve uma ideia de que um ímã poderia ser usado para nós produzirmos eletricidade. Nós sabemos hoje que o ímã produz um campo magnético, né? E de alguma forma esse campo magnético poderia produzir eletricidade. Então o que se imaginou é que na época nós já conhecíamos fios, né? Que fios enrolados, esses fios enrolados, que são as bobinas, né? Elas podem produzir eletricidade. Hoje nós temos a capacidade de, através do movimento interagindo um ímã com uma bobina, produzirmos eletricidade. Essa é uma das maiores descobertas da humanidade, né? É a chamada lei de Faraday, né? Com a lei de Faraday nós podemos produzir eletricidade a partir de ímãs. É aquela clássica experiência de Ørsted, né? Em que você, usando uma bobina, se você aproximar um ímã, né, pode produzir essa eletricidade. De maneira que essa bobina pode ser, por exemplo, assim, né, um monte de fios enrolados. Aqui não tem eletricidade nenhuma nessa bobina, mas se nós aproximarmos dela um ímã, é possível fazer. Aqui nós temos um multímetro, onde nós podemos registrar aqui que nessa bobina não está produzindo, né, corrente nenhuma. O multímetro está ligado aqui diretamente nessa bobina. Mas se nós aproximarmos um ímã, observe, ó, ao aproximarmos já começa a marcar. Então, de maneira que nós podemos, deixa eu acender aqui, quando você tem aqui, ó, nenhum fluxo magnético correndo pela bobina, não tem tensão nenhuma. À medida que aproxima, observe lá, ó, começa a marcar. Então, esse movimento do ímã pode gerar uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica ela varia de acordo com o fluxo magnético. Então a força eletromotriz, né? Se você pegar um ímã e aproximar de um fio, ou então de um fio enrolado, uma bobina, vai produzir volts, né? Essa força eletromotriz pela variação do fluxo no tempo. Isso só ocorre se a gente variar o fluxo. Se eu colocar um ímã perto de uma bobina, né, e ficar parado, não é produzido corrente elétrica nenhuma. Mas, se a gente fizer uma variação desse fluxo, é possível fazer com que haja a passagem de uma corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica pode ser identificada, e que o primeiro a identificar foi a experiência de Ørsted, né, que verificou o movimento de uma bússola, se movimentava perto de um fio, passava uma corrente elétrica. Mas nós podemos produzir, então, de uma maneira um pouco mais eficiente. Se nós escolhermos a bobina certa, é possível gerarmos uma corrente elétrica suficiente para acender lâmpadas e etc. Bom, vejamos aqui, nós temos aqui um equipamento bastante simples, onde nós temos aqui um LED, né, uma chama de luz fria, né, LED, e é capaz de produzir luz, né. O LED, ele está ligado, né, a essa, observe que nós temos uma bobina aqui com muitos fios enrolados, muitas vezes, né? E dentro temos um ímã. Esse ímã está sobre um eixo, aqui, ó, o ímã está sobre o eixo, de maneira que se eu girar aqui, ó, o ímã vai alterar, né, ó, a direção das linhas de campo magnético, né? E ele está ligado aqui, nós podemos ver na parte de baixo, aqui, né, tem um fiozinho ligado ao LED. De maneira que se eu puxar esse cordão aqui está no eixo do ímã. Então o ímã vai girar. Quando o ímã gira, ele vai induzir nessa bobina uma pequena corrente elétrica capaz de acender esse LED simples aqui também. Vamos ver. Observamos aqui, vamos girar aqui. Ele acende bem pouquinho, mas acendeu, né? Vamos ver aqui. Vamos ver agora, nós podemos ver que o LED aqui está conectado à bobina, né, e a esse eixo aqui. Vou puxar esse cordão, vamos verificar aqui. Então, olha lá. Observe que o LED vai acender um pouquinho, não é muito não, mas é um pouquinho, dá para ver.
Ó, observem, toda vez que eu puxo, o LED acende levemente, né? Isso está acontecendo porque o ímã, ao girar, varia o campo magnético, que induz uma corrente elétrica na bobina, né? E essa bobina faz acender o LED. Então, esse é mais um exemplo, né, do que ocorre na lei de Faraday. Nós estamos produzindo eletricidade a partir do movimento. Se desse lado fizermos algum movimento mecânico, uma manivela, alguma coisa, poderá manter essa luz acesa sempre, né? Então, é transferindo a energia magnética aqui do ímã, né? Ele produz linhas de campo que induzem uma corrente elétrica, embora seja pequena. Se fizermos isso em tamanho muito grande, é possível, então, fornecer muita quantidade de energia. Bom, aqui nós temos no laboratório mais uma outra forma de se aproveitar, produzir energia elétrica. Observe que nós temos aqui essa manivela. Quando nós girarmos, vai girar esse disco, né? E esse disco está conectado a um dínamo, né? O dínamo, ele tem um monte de fios enrolados aqui com um ímã no centro. À medida que isso gira, o ímã vai girar também ao redor dele, produzindo uma variação de campo magnético, que vai induzir nas bobinas, né, nos fios enrolados aqui dentro, eles estão cobertos, né, e produzir eletricidade para acender aquele farol. Vamos ver se funciona. Ó, observe, o farol vai acendendo. Opa, peraí que soltou aqui. Observando melhor aqui, né? Aqui, girando. Observe que a lâmpada acende, né? Produzida pelo dínamo, né? O movimento aqui. Então a energia mecânica se transforma em energia magnética e depois energia elétrica e luminosa. O mesmo procedimento, né, feito assim, é utilizado também para gerar corrente elétrica nas hidrelétricas, né? Nas hidrelétricas, ao invés de você fazer uma manivela girar, aqui nós temos uma turbina, né, na hidrelétrica. Essa turbina, a água cai e a água é responsável, a força da gravidade da água é suficiente para fazer girar a turbina. A turbina alimenta geradores muito grandes, né, muito maiores que isso aqui, que vão produzir corrente elétrica. É essa energia que chega na sua casa, ok? É assim que é produzida basicamente uma transformação de energia mecânica em energia eletromagnética através da lei de Faraday. Okay? Então, pessoal, observem que nós vimos vários efeitos eletromagnéticos, né? Podemos produzir uma corrente elétrica, podemos gerar tensão elétrica através da lei de Faraday, né? A força eletromotriz, aqui nós medimos em volts, né? Ela varia o fluxo do campo magnético com o tempo. Quando varia o fluxo do campo magnético com o tempo, gera volt. Só que vocês observem que tem um sinal negativo aqui, né? Nós chamamos isso aí de lei de Lenz. Se a gente pegar dois tubos aqui, observem que nós temos dois tubos. Um feito de plástico, né, PVC, e outro de cobre. Se nós pegarmos um pequeno ímã, né, nós temos aqui um ímã de neodímio, um pouco mais forte. Se nós colocarmos eles para descerem esse tubo, né, observe que a força da gravidade vai puxar o corpo para baixo e é muito rápido. Quando você solta uma pedra, o objeto desse aqui, ele desce bem rápido, né? Vou soltar aqui em cima dessa toalhazinha, né? Assim, mais ou menos na mesma distância, pum, rapidinho, ele bate. Se a gente fizer esse movimento no plástico, observe que também é rápido, ó. Rapidíssimo, cai logo, né? Vou até botar, vamos ver se daqui dá certo para fazer o barulho, certo? Vai cair, ó, observe, ó. Faz um barulho rapidinho, ó. 1, 2 e já. Pá! 0,01 segundo, um instante ele chega. Mas se eu colocar esse ímã dentro de um tubo de cobre, observe que ele, ó, vou soltar 1, 2 e já. Bem depois você observa o barulho, eu vou soltar de novo. Primeiro no tubo de PVC, de plástico, observe. Pá! Vou falar de novo, ó. Já! Quando eu termino de falar, já caiu. Se eu soltar aqui, ó, ainda não caiu, caiu agora. Por que o ímã, ao atravessar um tubo de cobre, produz isso? Justamente porque quando o ímã está caindo, ele gera uma variação do campo magnético. Esse campo magnético gera uma corrente que gera um campo contrário, por isso que o menos na equação
né? Esse menos aqui, justamente que é sempre no sentido contrário à indução. Então, essa força magnética impede o ímã de cair muito rápido, né? Se nós pudéssemos olhar por aqui, talvez até dê para filmar. Eu vou tentar filmar para vocês depois isso aqui, né? Quando a gente solta ele vai descendo bem devagarinho até cair, ó. Ó, caiu. Se eu colocar aqui no tubo plástico, ele vai descer rápido, ó. Puf. Então, quando eu vou falar já, ó, pá, rapidíssimo. Quando eu falar já aqui, ó, já, olha, ainda não desceu. Desceu agora. Então, por que ele é freado? Porque é uma força magnética interna, contrária. Então, isso mostra as inúmeras aplicações, né, do eletromagnetismo, né, que nós podemos ver nos experimentos de hoje. Usando o método científico, observando as coisas, a gente pode fazer uma verdadeira teoria. Foi o que a humanidade fez ao longo dos últimos séculos, desde o século XVIII, século XIX, a eletricidade e o magnetismo foram se unindo e hoje nós temos uma teoria que unificou a eletricidade e o magnetismo. Nós podemos, então, produzir eletricidade através de bobinas, né? Bobinas, como essas aqui, e essas bobinas podem gerar novas eletricidade que vão gerar novos campos elétricos e magnéticos. Então a eletricidade e o magnetismo, ela mistura-se, né? E uma transforma o outro. Na realidade, hoje nós chamamos não de campo elétrico ou campo magnético. Quando a gente bota um ímã, né, atraindo um corpo, esse ímã vai atrair esse outro corpo aqui, ó, pá, atraiu. Na realidade, não se fala mais em força magnética e força elétrica, mas de força eletromagnética. As duas são uma coisa só, um tipo de energia só, mas que pode ser manifestada de diferentes formas, ok? Então fica aí o recado e aproveitem para utilizar sempre a física no dia a dia. Até a próxima!